Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma reposição da nossa lição Habitudes 3, dessa vez o regente do coro. Antes de mais nada, lembre de pegar o seu material, de estar com eles em mãos aí, sua apostila, né, para a gente poder acompanhar a lição, tá bom? Bom, vou fazer uma oração para a gente inicializar, tá? Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia. Pai, mais uma vez nós nos reunimos diante da tua presença, e pedimos ao Pai que de uma forma muito especial o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Pai, faça a nossa mente cativa agora a tua doce voz, para que nós possamos mesmo, ó Deus, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para falar ao nosso coração. Nos convença mesmo, ó Deus, daquilo que nós precisamos ser convencidos, para que nós vivamos uma transformação. Pai, nos ajude a entender, né, como sermos bons líderes, como formar verdadeiramente uma equipe. Nos ajuda a olhar com os teus olhos, a enxergar como o Senhor enxerga, a pensar como o Senhor pensa e a realmente, ó Deus, a viver uma liderança como o Senhor. Obrigado, Deus, por essa lição, obrigado por esses princípios. Nós pedimos, ó Pai, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai que nós oramos. Amém. Amém? Bom, antes de mais nada, nós temos um Praticando a Verdade para corrigir, mas como a gente não tem muito aqui interação, né? É igual no final, quando a gente vai fazer o consulta na bio e tudo mais, era pra gente desenvolver um projeto e ver as pessoas certas que a gente poderia contar e ter nesse projeto. Eu confesso para vocês que eu meditei um pouco sobre isso, mas ainda não com uma certa profundidade, porque eu pretendo realmente estar tendo um projeto aí mais pra frente e preciso contar com algumas pessoas para algumas coisas. Então é algo que a gente tá tentando aí, mas não para agora, inicialmente, tá bom? Mas espero que você tenha feito, ou pelo menos pensado um pouco sobre isso. Bom, então vamos lá para o nosso princípio da lição, o regente do coro. O que essa lição vai trazer para nós? O regente do coro é uma boa ilustração de como se lidera e se forma uma equipe. Ele recruta os coristas e aplica-lhe um teste vocal, colocando-os no naipe correto, ensaia o grupo e rege a música. Contudo, quando a apresentação chega ao fim, os aplausos vão para o coro e não para ele. Então vai trazer para nós essa analogia com um corista. Por quê? Porque a ideia dessa lição é nos ensinar a formar uma equipe, e um corista é alguém que rege toda uma equipe, tá? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. E o que um corista faz? Primeiro ele recruta, né? Depois ele aplica teste, depois ele coloca no naipe correto, depois ele ensaia e depois, por fim, aquilo que a gente vê na apresentação é ele regendo, né? E quando chega naquele momento, quem recebe o aplauso? É ele? Não, é a galera que se apresentou, mas ele teve todo um trabalho por trás para que chegasse naquele momento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, pra gente pensar junto, né? Dessa vez eu não grifei tantas frases, mas coloquei aqui pra gente pensar. Recrutar corista. Então, o que a lição traz para nós que nós, como líder, devemos fazer quando nós vamos selecionar as pessoas para nossa equipe? Primeiro, a gente deve avaliar o caráter. Então, se a pessoa já tem caráter, porque caráter é muito mais difícil de você ensinar. Então, olhe se ela tem caráter, antes de mais nada. Depois, avalie a competência dela. Ela é competente, ela consegue fazer aquilo que a gente está precisando, né? A gente está formando uma equipe para algo. Aqui, no caso, é pela questão da música, mas a gente forma a equipe com um objetivo. Então é importante que a gente entenda se ela é competente. A afinidade, essa pessoa que a gente está escolhendo para essa equipe, ela consegue ter afinidade com as outras pessoas, pela personalidade dela, pelo jeito dela, a gente vai alcançar esse objetivo? Então é importante a gente avaliar essas três coisas quando a gente for escolher a pessoa. Se ela tem caráter, se ela tem competência e se ela tem afinidade em relação ao todo que a gente quer construir. Qual é a próxima etapa para a nossa equipe? É quando a gente for distribuir as funções. Então, ele vai dizer assim, ó, aplique os testes de seleção e atribua funções. Então, como é que eu vou entender onde eu vou pôr cada pessoa? Eu vou analisar isso e, a partir disso, eu coloco ela naquela função. Então, primeiro eu tenho que identificar o talento, quais são os dons, o que essa pessoa faz de bom naturalmente, tá? Qual que é a influência mais profunda dela? Então, quando ela está com as pessoas, aquilo que é mais impactante para as demais pessoas. Produção, então o que ela produz melhor, o que ela faz de melhor, aonde ela tem melhores resultados. Confiabilidade, né? Ela é uma pessoa confiável, quando eu entrego o trabalho para ela, ela consegue fazer, ela faz aquilo direito, eu posso confiar uma demanda para ela.
e o serviço, né? Onde ela serve, onde ela gosta de investir a vida dela. O que ela faz com maior dedicação, tá bom? Em questão de serviço, em questão de se colocar ali, é aquele lance assim, mesmo se não pagasse, talvez ela faria, tá? Um pouco disso também. E por último, não menos importante, tá? É a questão da capacitação. Mas antes, aqui na apostila, a gente tem a questão de criar harmonia. Então, o líder constrói relacionamentos que são pontes capazes de suportar a verdade. E aí é o líder que desenvolve essa confiança com seus membros na mesma direção. Então, a gente precisa criar isso, tá? A gente precisa criar esse ambiente harmônico, esse ambiente onde as pessoas conseguem se lidar, onde a gente vai estar ali, por exemplo, no ensaio do coral e as pessoas vão falar, olha, isso aqui não tá legal, olha, essa pessoa aqui, onde a gente possa ter isso, mas não como uma rixa, como uma competição, mas de uma harmonia. E quem vai criar isso? O líder, tá? Através de atividade, através de interação, através de como ele vai separar as pessoas, como ele vai colocar ali, ok? E aí a gente tem o ensaio e o preparo. E nesse momento de ensaio e preparo é que a gente vai usar o acrônimo IDEA, tá? De tudo, se você decorar isso já tá muito bom. Que é o quê? Né? Você instruir, então você vai passar a informação, você vai dar uma aula expositiva, você vai explicar aquilo que você quer passar, o princípio e tudo mais, tá? Depois, você vai demonstrar com a sua vida como se faz, né, aquilo. Então, no coral, você vai separar por vozes, você vai ter que mostrar, demonstrar, cantar, né, ali, de acordo com a imposição de voz que você quer. Então, se eu quero um tenor, eu vou ter que cantar tenor pro tenor entender, pro contralto a mesma coisa, e assim vai. Se você não entende de música, se eu quero que uma pessoa faça pipoca, eu vou ter que instruir ela como é que faz pipoca. Ó, você vai pegar uma panela, mas eu vou lá e eu vou fazer a pipoca na frente dela para que ela entenda. Então, eu vou demonstrar como se faz, como se aplica, tá? Depois eu vou experimentar, eu vou dar a oportunidade então dela fazer a pipoca, dela participar, dela fazer a partir daquilo. E a partir do momento que ela faz, eu avalio. Então eu vou dar um parecer, eu vou falar para ela onde ela precisa melhorar, onde ela precisa desenvolver, onde não tá legal, onde tá legal e tudo mais. OK? E aí, esses são os pontos que a lição traz para nós. Então, depois ela vai continuar dizendo coisas para a gente fazer. Então, ela vai dizer para nós fornecer direção. Então, aqui é uma grande pergunta, né? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Dentro de uma equipe a gente precisa ter isso claro. Não é para que as pessoas se esquivam de ajudar, não é? Mas é para que as pessoas entendam e aí a gente possa até cobrar o que cada um faz. Para que isso fique claro no todo. Cara, cada um vai fazer isso, nós vamos terminar com isso aqui feito. Então as pessoas, elas gostam de saber disso. E é importante que todos saibam, tá? O que cada um faz, até para que a gente tenha essa cobrança mesmo interna, ou para que a gente saiba onde não tá tão legal, para que a gente possa dar esse feedback, para que a própria equipe possa dar, e também para que a gente possa elogiar, para que também a gente chegue nesse lugar de coisas boas, não só ruins. Aqui na lição também vai ter a dica pra gente se desviar dos aplausos e tomar cuidado com isso, tá, gente? Porque realmente às vezes a gente quer, né? Pô, fui eu que fiz, eu que aconteci, não sei o quê. E a gente precisa entender que é uma equipe. Você preparou, você estava lá, você sabe disso. Então o sucesso deles, quando eles são aplaudidos, né? A gente tem que se contentar com isso. Porque a gente participou daquilo que estava sendo realizado. Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos 2 filmes. O primeiro é a Escola de Rock, então vai ter uma cena onde o nosso professor aí, o Finn, né? Ele vai ensinar, ele vê os alunos, né, ali ensaiando, e aí ele vê que eles sabem tocar alguma coisa, e como ele é um músico, né, meio fracassado e quer montar uma banda, ele decide fazer isso. E nessa cena que nós vamos ver, é ele distribuindo as funções. Então ele vê ali as habilidades de cada um e vai distribuindo as funções para ele. Depois tem uma outra cena onde ele distribui para o restante da turma, mas só para a gente entender um pouco disso. Preste atenção nesse filme, é um filme que vale a pena assistir porque ele basicamente desenha, né, o que a lição quer dizer para nós. Essa questão de avaliar a habilidade, de instruir, de mostrar como é que faz e tudo mais, ok? Uma coisa interessante que eu gosto nessa cena é que quando a gente não se sente pertencente, dificilmente a gente coloca tanto empenho. Então a gente precisa fazer parte para que a gente coloque de fato empenho naquilo que está sendo feito. Então sempre traga isso, sempre traga algo para as pessoas fazerem, para que elas se sintam pertencentes àquilo. Beleza? Deixa eu passar para frente. Ok. O Som do Coração é o outro filme. A cena, gente, é a mesma pegada do Escola de Rock.
tá? Só que dessa vez é o jovem August aqui, né, que vai instruir a orquestra dele de como fazer, tá? É uma cena rápida também. Esse filme é muito interessante. Vale a pena você assistir ele, tá? Deixa eu só deixar para vocês aqui a explicação, para vocês pausarem e lerem, pelo menos a explicação, tá bom? Ok. Aí, vamos lá. Vamos pro nosso avançando. Deixa eu ver se tá digitadinho aqui. Tá. Eu coloquei o avançando aqui pra gente poder ler ele junto, tá bom? Então vamos lá. Patrick Lencioni, acho que deve ser Patrick Lencioni, não sei como fala. Escreveu um livro chamado 5 Desafios das Equipes, uma fábula sobre liderança. Neste best-seller, ele resume como a confiança e a transparência são fundamentos para todo trabalho em equipe, tá? Então, confiança e transparência é a base de tudo, tá? É o fundamento de tudo. Se a sua equipe não confia e não tem transparência, ela vai fazer o quê? Quando líderes e membros não confiam uns nos outros, eles retêm informações, compromissos e energia. Então ele vai reter coisas. Ele tem a informação, às vezes ele sabe como fazer. Se ele se dedicar mais, ele sabe que ele consegue, mas ele vai poupando tudo isso. Por quê? Porque não confia no resultado, no reconhecimento, não tem uma transparência, tá? Muitas vezes isso aqui tem muito também a ver com questão emocional, tá bom? E eu acho que engloba na confiança e na transparência, tá? Dos outros, então ele vai fazer isso dos outros e da sua missão, tá? E aí, o que ele vai dizer para nós? Para a gente examinar qualidades que fazem uma equipe saudável. Então, nós vamos avaliar agora uma lista, tá? Bem interessante essa lista, inclusive, ok? Mas só lembrando, confiança e transparência, tá? Foque nisso, tá? É muito importante. Primeira coisa, uma equipe eficaz todos cuidam um dos outros. O fundamento para o time bem-sucedido são bons relacionamentos, mesmo depois do horário de trabalho. Então a gente se cuida. Gente, às vezes o cara tá doente, tá com algum problema. Não é questão de trabalho, mas você manda uma mensagem, você se preocupa, você dá uma atenção. Então ter esse tipo de preocupação, esse tipo de relacionamento com a pessoa, né? É aniversário da pessoa, é alguma coisa, vamos nos juntar, vamos fazer algo. É uma equipe que se preocupa além das obrigatoriedades, ok? 2, uma equipe eficaz sabe e pratica o que é importante. Então, assim, boas equipes sabem quais são as suas maiores prioridades e não as perdem de vista em nenhum momento. O que é importante, o que é prioridade, o que a gente precisa fazer aqui. A gente tem claro isso e a gente faz isso, tá? Uma equipe eficaz cresce junta. Então, vai dizer assim, ó, isso é verdade porque crescimento é sinal de vida e crescer junto é sinal de alinhamento. Então não é uma equipe que cresce os seus indivíduos, mas ela cresce como um todo. Então ela vai crescendo naturalmente juntos. Uma equipe eficaz possui afinidade. A afinidade significa que os papéis são claros, o moral está elevado, os talentos se completam e os objetivos são compartilhados. Então é uma equipe que tem afinidade, que tem alinhamento, tá bom? Uma equipe eficaz coloca os melhores interesses da equipe antes dos direitos individuais. Boas equipes sabem que o indivíduo ganha um troféu, mas a equipe vence o campeonato. Então, ao invés da gente focar na individualidade, os meus direitos, aquilo que eu consigo como indivíduo, a gente coloca os melhores interesses da equipe antes. Então, o que é mais importante aqui como equipe? Depois vem os seus direitos, ok? Uma equipe eficaz percebe, que cada um desempenha um papel especial. Cada um desempenha um papel especial e aqueles que ocupam um lugar especial sentem-se especiais e apresentam um desempenho especial. Então, se eu sei que cada um produz algo que é diferenciado, que é bom, e a gente deixa isso claro, né? Olha, o seu papel é muito importante porque você faz ele. Você é especial por isso. A gente faz ser especial, a pessoa vai se sentir especial e o resultado vai ser diferenciado, ou seja, vai ser especial. Uma equipe eficaz possui um bom banco. O que significa? Um banco firme significa jogadores de reserva, no apoio, um lugar para descansar, estratégia e motivação. Então, o que a gente tem? A gente tem essa questão de apoio mesmo, sabe? Às vezes a pessoa não tá legal, tá cansada, ela teve que trabalhar muito na função dela, então ali a gente tem as outras pessoas que vão corresponder, que vão ajudar, né? Vai trazer uma estratégia, uma motivação para resolver uma questão que às vezes é específica, então a equipe trabalha junto nisso, ok?
Uma equipe eficaz sabe exatamente aonde está. Então, isso porque a equipe acompanha o placar, que monitora certos indicadores chaves. Então, a gente sabe aonde a gente quer chegar e qual é a medida que nós estamos agora, né? A gente consegue medir qual é a medida, não. Aonde nós estamos agora, nós conseguimos medir, e aí a gente sabe quanto falta, o que a gente precisa ainda fazer, tá? Uma equipe eficaz paga o preço da evolução. Os membros sabem que não há sucesso sem sacrifício, mesmo que tenha sido de alguém que veio antes. Então eles sabem que tem um preço a ser pago, que muitas vezes, às vezes não foram eles que pagaram esse preço, mas alguém pagou e eles têm consciência disso, ok? Então às vezes eles reconhecem que outros pagaram o preço ou eles mesmos têm que pagar um preço, mas eles sabem que há um preço que foi ou precisa ser pago. Eles têm essa consciência de que haverá sacrifícios. E aqui, uma equipe eficaz responde sim às perguntas certas. Quais são essas perguntas? É essencial que cada membro responda a essas perguntas. Nós confiamos uns nos outros? Nós cuidamos uns dos outros? Nós temos liberdade para falar francamente? Nós entendemos os objetivos da equipe? Temos o compromisso com esse objetivo? Usamos bem os dons de cada um? Lidamos bem com os conflitos? Todo mundo participa? Respeitamos as diferenças individuais? Gostamos de fazer parte dessa equipe? Então, são perguntas que a gente pode e até em certa medida deve responder assim para elas, ok? Então, pausa aí, analisa, né, a equipe que você tá, seja você o chefe, o gestor ou não, apenas um participante, mas que é líder pela sua influência, tá? E avalia aí essas perguntas, tá bom? Isso tudo aqui que a gente está trabalhando, gente, é importante para a gente entender, né? Como é que a gente monta uma equipe? Montei. E agora? Tá? O que é importante a gente entender? Como líder, a gente vai ter que criar isso. Ó, confiança e transparência. A gente vai ter que criar isso para que haja transparência e confiança na nossa equipe. Então, a gente vai ter que desenvolver eles para cuidar um dos outros, para praticar aquilo que é prioridade. A gente vai precisar entender aquilo para crescer junto, gerar esse ambiente. A gente vai precisar criar essa afinidade. Então, aqui vai até dizer aqui, ó, página 33, cria harmonia. Né? A gente vai ter que entender essa questão do melhor interesse vem antes do direito individual. A gente vai ter que ensinar. São princípios que a gente vai ter que ensinar para eles, ok? Então, como líder, a gente vai ter que fazer isso. Há uma longa jornada, uma grande caminhada. Pense rápido. Que fatores impedem que os líderes desenvolvam uma grande equipe? Como o ego atrapalha? Então, se a gente for analisar, quais fatores impedem, né? Será que é ter uma mão de obra qualificada? Será que é o caráter? Será que é a competência? O que é que faz muitas vezes a gente não conseguir desenvolver uma equipe? É falta de preparo do líder? Então o líder não está bem preparado, ele não é um bom corista, ele não entende o suficiente para falar, ó, você fica, você vai, né? É por questões emocionais. Então a gente precisa pensar sobre isso. E como que o ego atrapalha? Né? O ego atrapalha porque aí ele não busca ajuda, ele não busca recurso, ele não busca entender, é porque ele quer aplausos para ele, é porque ele não quer uma equipe boa a ponto dela não precisar dele, porque aí ele se sente inseguro. O que é que faz com que isso aconteça? Então pausa aí um pouquinho, pensa ou anota a pergunta, né, para quando encerrar o vídeo você realmente pensar sobre isso, tá? Na sua vida, se você está numa equipe ou se você tem uma equipe, o que tem impedido, ok? Não esqueça, vamos lá, o líder pode e deve desempenhar os papéis de seleção, delegação de tarefas e capacitação. Então, o líder ele deve desempenhar esses papéis de seleção, delegação de tarefas e capacitação. Os pilares do trabalho em equipe são compostos por caráter, competência e afinidade. Ninguém aprende a tocar piano apenas com a teoria. É preciso praticar e experimentar. O acrônimo IDEA instrui, demonstra, experimenta e analisa, ok? Então lembrem-se disso, tá? O líder tem funções que ele precisa fazer, ele deve desempenhar isso, tá? Dentro da sua equipe. Nosso consultando a Bíblia. Acho que eu tenho um texto aqui para nós que vai falar para a gente ler Juízes ali com Gideão e vai perguntar, né? O que essa história nos ensina sobre formação de equipe? Então, não recrute os que têm medo, né? Recrute aqueles que estão atentos, que estão alinhados com a missão. Se a missão é de guerra, quem abaixou para beber a água abaixou a guarda, né? Então eles não estão atentos ali.
tá? Havia uma razão para Deus dar a Gideão um critério de seleção? Sim, né? Realmente para selecionar ali os que são habilidosos, os que são melhores, que vão estar dispostos a cumprir essa missão, tá? Depois vai falar pra gente sobre Coríntios, que aí vai falar sobre o nosso corpo, né? Aquele texto de o olho não pode dizer que não precisa da mão, que não precisa da boca, do nariz, o nariz não pode, enfim, não pode dizer pro olho que não precisa dele, porque nós precisamos um dos outros, tá? E vai pedir pra gente anotar 3 lições a respeito disso, tá? Então, 3 coisas que você consegue aprender com esse texto. Se eu não me engano, eu anotei 4 e vou falar pra vocês, tá? Uma diversidade, mas com o mesmo objetivo. Então, tenha diversidade na sua equipe, mas onde todos têm o mesmo objetivo. Tenha pessoas diferentes para formar uma equipe. Ou seja, a questão do objetivo vai ficar a primeira, né? O que parece mais fraco também é necessário. Então, ele não pode ser dispensado, tá? Ele faz parte ali da equipe. Mesmo que ele pareça ser mais fraco, e talvez ele seja, ele ainda é necessário, tá? Se há problema em um lugar ou em uma área, todos são afetados. Então, se um pedaço do corpo está doente, o corpo está doente. Nós estamos doentes como um todo, ok? E aí nós temos o nosso reflexão pessoal, que vai falar pra gente dar uma nota. Então, numa escala de 1 a 10. Identifique e selecione pessoas certas para a equipe, enfim. E aí você vai respondendo isso aqui para você se avaliar se você é um bom regente ou não, tá? Se você já tem uma equipe, é muito bom você fazer essa avaliação, tá? E aí o nosso Praticando a Verdade vai dizer para nós escolher um evento que normalmente a gente não estaria incumbido, mas eu quero dizer para você que pode ser um que você está incumbido, tá? Mas mesmo assim, coloque em prática, tá? Mesmo que não seja algo atípico, que você não está acostumado a fazer, faça algo com a sua equipe e avalie mesmo as questões aqui, ok? O papel, como poderia, a fim de selecionar as pessoas certas para o papel designado, que estratégia usaria para capacitar adequadamente as suas funções, de que maneira geraria harmonia entre os membros da equipe. Então, leia, faça a sua lista, tá? Onde você precisa colocar alguém, percorra cada detalhe do evento e vai respondendo essas perguntas, ok? Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição para trazer esclarecimento. Próxima lição é o princípio do táxi. Eu espero que você esteja presente nessa lição, tá? É uma lição muito interessante também, que vai trazer o aspecto ali do custo da liderança, vai explicar para nós o quanto isso custa e como nós lidamos com esses custos, como nós lidamos com os preços da liderança, tá? Mas também vai trazer algumas outras coisas bem profundas aqui para nós. É uma lição bem interessante, que eu acho que vale muito a pena de acordo com aquilo que a gente já vem falando, ok? Então tá bom, um beijo enorme para vocês e eu espero não ver vocês aqui na próxima reposição online, mas presencial.